Olá! E aí? Na aula de hoje falaremos sobre unidade de medidas, tá? Aí primeiro eu vou explicar o conceito geral para depois a gente falar dos casos particulares, que é o quê? O comprimento, a área, o volume e a capacidade, ok? Primeiro eu vou dar o caso geral. Então vamos lá. Unidades de medida. O que a gente vai trabalhar aqui? Grandezas. O que são grandezas? Quando a gente usa grandezas? Toda vez que for necessário medir ou contar algo. Por exemplo, quando você vai ao supermercado, você compra o quê? Um pacote de biscoito com 250 gramas. Ou você compra, você faz companhia para os seus pais, né? Você compra o quê? Um pacote de arroz, um pacote de feijão, né? Tava na moda agora aí esse comentário. Então, são coisas usuais no nosso cotidiano que a gente vai ter hoje. E aí, medida é o quê? Medida é o resultado que ganhamos quando operamos entre duas grandezas de uma mesma espécie. O que significa isso, de uma mesma espécie? Lembra que eu falei que na aula de hoje é o caso geral? Nesse vídeo é o caso geral, mas que a gente vai falar sobre comprimento, área, volume e capacidade. Eu não posso operar entre coisas diferentes, eu tenho que colocar todo mundo ali na mesma medida. Vamos um exemplo aqui. Eu não posso falar pra você, divide não sei quantos quilômetros por tantos metros. Não faz sentido eu falar isso, porque eles não estão na mesma medida, não estão. Outra coisa importante. Esse vídeo aqui é pra gente entender a tabela no geral e como vai acontecer os próximos vídeos. Então, presta atenção, ok? Então, vamos lá. Minhas muitas cores, porque hoje a gente vai ficar com um quadro colorido, hein? O que acontece aqui? Sempre teremos uma unidade padrão, tá? Que estará aqui no meio. Então, aqui a gente vai ter o quê? O que a gente vai preencher aqui no meio? Com a unidade padrão. Sempre. E aí, presta atenção. Essa unidade padrão que eu vou colocar aqui no meio, eu vou acompanhar aqui, ó. Vou terminar de preencher nas outras letrinhas. Por quê? Qual é o intuito dessa tabelinha aqui? Eu tenho a minha unidade padrão. E aí, eu tenho os múltiplos dessa unidade. Eu estou indo para esquerda. Eu tenho a minha unidade padrão. Estou indo para os meus submúltiplos dessa unidade. Eu estou indo para direita. E aqui entra um conceito muito importante. Toda vez que estivermos indo para direita, o que a gente vai fazer? Multiplicar. Toda vez, ó, eu saí daqui e vim para cá, eu estou fazendo o quê? Multiplicando. Toda vez que eu vier para cá, eu estarei fazendo o quê? Multiplicando. Sempre, sempre. Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos ver se vocês pegaram o intuito da coisa. Se eu tô aqui e quero ir lá para a última, quantas vezes eu vou multiplicar? Vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa nesse momento qual é a unidade padrão. Eu quero que vocês entendam que toda vez que eu estiver aqui e quiser para a última casinha, eu vou multiplicar quantas vezes? 6. E se eu estiver aqui e quiser ir para cá, quantas vezes eu vou multiplicar? 1, 2, 3, 4. 4 vezes que eu vou multiplicar, tá bom? E aí, agora, eu falei que por um lado a gente multiplica e para o outro a gente vai sempre dividir. Então, ó, pega aí que eu vou usar isso aqui como padrão, tá bom? Toda vez que tiver o verdinho, estaremos dividindo. Quando estiver com laranja, estaremos multiplicando. Mesmo caso. Tia, eu tô aqui, tá? E quero vir pra cá. O que eu vou fazer? Vou dividir quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Vou dividir por quem? Calma, 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 que a gente ainda não chegou lá. Primeiro eu quero que vocês compreendam isso aqui. E aí você vai falar assim, tia, você não falou o nome, a nomenclatura. O que significa esse K aqui? Significa quilo.
Aí quilo o quê? Pode ser quilômetro, pode ser quilômetro ao cubo, quilômetro cúbico, perdão, pode ser quilolitro, vai variar conforme o que eu vou explicar, né? Aqui, o H significa o quê? Hecto. Aí pode ser hectolitro, hectômetro. Foi? DA significa o quê? Decâmetro. Aí pode ser, já falei, né? Decâmetro, decalitro também. E aqui o D, olha, não confunde. O DA é o decâmetro. Eu estou aumentando, eu estou indo para o que é o meu quê? Estou aumentando a minha unidade padrão. E esse aqui? Esse aqui é o decímetro. O decímetro eu estou diminuindo, então é só o D. O que eu estou aumentando é o DA, ó. DA, estou aumentando. D só eu estou diminuindo a minha unidade padrão. E o C? Centilitro, centímetro. E o M é mili. Pode ser milímetro, milímetro ou mililitro, tá? Você fala assim, por que eu quero saber disso na minha vida? Gente, como eu disse, mercado você usa muito. Ah, só no mercado? Não. Nananina não. Quando você toma uma medicação, você tem que saber isso. Porque normalmente a medicação é correspondente ao quê? O seu peso ou a sua faixa etária. Aí eu vou falar assim, tantos comprimidozinhos, tantos de comprimido, pode ser também de injeção, né, que é mililitro ali da injeção, do frascozinho ali da injeção, tá bom? Então, ó, a partir de agora em diante, cada vídeo vai ser falando sobre uma coisa. Eu esqueci de falar de um importante, que é o peso, tá? Que é aquele que a gente fala assim, ó, quilo, grama, né, ó, centigrama, miligrama, tá? E esse também a gente usa muito, por exemplo, não sei vocês, assim, eu acho que quando a gente costuma ir na padaria, a gente não pede assim, me dá 1 quilo de queijo, a gente fala o quê? 200 gramas de alguma coisa, entendeu? Então a gente precisa entender aqui, pensa aqui, o quilo do queijo está um preço, aí você pede só 200 gramas, o que vai acontecer, tá? Fica comigo que vamos explicar as próximas medidas e grandezas.